Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, aqui estamos para gravar uma aula para conversar com vocês sobre incompatibilidades e impedimentos, tá? Segundo o Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, tá bom? E especificamente nós vamos falar sobre os artigos 27 ao 30, né? Artigos 27 ao 30 do Estatuto, que irá propor assim um rol, né, um rol de tanto de incompatibilidades quanto de impedimentos, tá? Quanto de impedimentos. Com relação ao impedimento, né, aos impedimentos estão expressos no artigo 30, né, artigo 30 do Código do Código de Ética, não, do Estatuto dos Advogados, tá? Bem, olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar um pouco sobre incompatibilidades e impedimentos. Seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos falar dos artigos 27, 28, 29 e 30 do Estatuto da Advocacia da OAB, tá? Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? É uma matéria simples, não tem assim muita reflexão, tá bom? Incompatibilidades e impedimentos. Não pode advogar e basta, certo? E aí, claro, nós vamos observar o que é licenciamento e o que é cancelamento também. Tá? Você precisa, por exemplo, licenciado como vereador, você ganha uma eleição, né? Vai assumir ali um poder legislativo por 4 anos como vereador, você não precisa cancelar a carteira. Então, você vai ser licenciado ali por 4 anos, tá? Por 4 anos. Você pode retomar. Agora, o cancelamento, no caso da magistratura, você tem que cancelar porque você vai fazer ali, vai passar 30 anos como juiz, por exemplo, né? Mas vamos lá. Artigos 27 ao 30, falar sobre incompatibilidades e impedimentos. De forma geral, impedimentos e incompatibilidades são restrições impostas ao exercício da advocacia previstas nos artigos 27, 28, 29 e 30 do Estatuto da Advocacia, tá? Incompatibilidades se caracterizam por ser uma restrição total. Incompatibilidade, restrição total ao exercício da advocacia. Enquanto impedimento, você fica impedido por um tempo ali, né? Ou seja, uma proibição parcial. A lei ainda especifica de forma clara quais são as incompatibilidades e quais são os impedimentos, e por isso nós vamos nos debruçar nesta aula para falar sobre as incompatibilidades e os impedimentos. Artigo 27. A incompatibilidade determina a proibição total. O impedimento, a proibição parcial no exercício da advocacia. E aqui uma síntese, em suma, nós temos incompatibilidade e impedimentos. Incompatibilidade, proibição total. Impedimento, proibição parcial para advogar. Vamos lá. Artigo 28, incompatibilidade, e vamos observar inciso por inciso.
Quando tratamos de incompatibilidades, nos referimos a atividades que são incompatíveis com o exercício da advocacia. Nem mesmo se o advogado quiser advogar em causa própria, ele pode. Não com a pessoa física do advogado. Isso significa que que o exercício da advocacia, por algum motivo, não combina com aquela atividade. Tá? Não combina. Tá bom? Ou seja, exemplo, ser chefe, incompatibilidade. Tá? Incompatibilidade. Ser chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Suplentes, por exemplo. Né? Ser chefe do Poder Legislativo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Vice-prefeito, prefeito, né? Presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, municipais e os respectivos vices, vice-governador, vice-prefeito, enfim, presidente, tá? Isso está expresso no artigo 28, inciso 1º, tá bom? Frise-se também, né, claro, que a atividade em comento, ou seja, que é considerada transitória ou temporária, visto que os chefes do executivo exercem mandato eletivo, com prazo certo para findar, 4 anos, razão pela qual, caso fossem advogados antes da posse, sofreriam licença profissional. Então, aqui você... então depois de ser prefeito, eu posso retomar minhas atividades como advogado? Com certeza. Você vai ficar licenciado do exercício da advocacia. São também incompatíveis os membros da mesa do Poder Legislativo, ou seja, deputado federal, senador, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, vão ficar licenciados. Tá? Vão ficar licenciados. Vamos lá para os ocupantes de funções de julgamento. Ocupantes de funções de julgamento. Enfim, isso significa, e aí nós falamos, presidente da República, governadores, prefeitos, e claro, no que diz respeito à mesa diretora, trata-se de um órgão colegiado das casas legislativas, cujos membros também ficam impedidos de advogar. Mesa diretora também. É importante mencionar que são cargos passageiros, por isso não vai precisar que ele cancele a carteira, mas sim apenas um pedido de licença profissional, não havendo necessidade de cancelamento. Inciso 2º, ser membro de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos os que exercem função de julgamento. Função de julgamento. É incompatível. É óbvio que não pode advogar, até mesmo porque vai causar um conflito de interesse em órgãos e a questão do poder em si, né? Órgãos de deliberação coletiva da administração pública, direta e indireta. Com isso, a justificativa para que se proíba figuras como juízes e promotores de atuarem como advogados é algo bem óbvio, né? Não haveria uma confusão entre quem é o defensor e quem é o julgador, e até mesmo o acusador no caso do promotor. Segundo o artigo 95, parágrafo único, incisos 5º da Constituição Federal, magistrados aposentados e exonerados devem permanecer 3 anos em quarentena, antes de retomarem o exercício da advocacia, o que configura um impedimento por seu caráter transitório, tá? É incompatível enquanto exercício. Por exemplo, como juiz ou promotor, eu posso advogar novamente? Pode. Mas no caso, por exemplo, dos magistrados, tem que passar um período de quarentena de 3 anos, tá? E até por quê? Por que 3 anos? Ele julgou vários casos. E esses casos, pode ser que eles estejam ainda em tramitação para o juiz que o substituiu, por exemplo. E pode causar um conflito de interesse, né? Um conflito de interesse. Ele pode estar munido aí de provas
de provas não, mas de informações que pode privilegiar aquele possível cliente, né, que o procure. Certo? Então, desse modo, os membros do Poder Judiciário, recapitulando, os membros do Poder Judiciário, Ministério Público, tribunais e conselhos de contas, né, juizados especiais, justiça de paz e juízes classistas, todos os que exercem função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta ou indireta. No tocante do Poder Judiciário, considera-se incompatíveis, em simples palavras, os magistrados, abrangendo todas as instâncias, não importa. No entanto, o STF, e aí novamente a ADI, né, a ADI, a famosa ADI 1127, certo? 127, excluiu da incompatibilidade os juízes eleitorais e integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Isso está no artigo 119 da Constituição Federal. E dos tribunais regionais eleitorais, artigo 120. Artigo 120, CF 88. Desde que oriundos de classe de advogados devidamente nomeados pelo presidente da República. Ressalte-se que o regulamento geral da OAB, o artigo, e aí então nós temos o regulamento geral, artigo 8º, né? O artigo 8º dispõe que a incompatibilidade prevista no artigo 28, inciso, né, artigo 2º, inciso 2º, do Estatuto, não se aplica aos advogados que participam dos órgãos nele referidos, na qualidade de titulares ou suplentes, como representantes dos advogados. Em razão desse dispositivo, concluímos que os integrantes do Conselho Nacional de Justiça, oriundos da classe de advogados, não são incompatíveis com a advocacia. Ainda são incompatíveis os membros do Ministério Público, né? Abrangendo assim os promotores de justiça, procuradores de justiça, procuradores da República, e, claro, os servidores de carreira, analistas do Ministério Público, oficiais de promotoria, agentes de promotoria, consoante, claro, com o entendimento do Conselho Federal da OAB, cristalizado assim na súmula, né? Vocês podem olhar a súmula, pesquisem, pessoal, súmula 2 de 2009, tá? Que contempla o seguinte enunciado: exercício da advocacia por servidores do Ministério Público é impossível, impossibilidade de inteligência do artigo 28, inciso 2º do Estatuto, tá? Então, servidores de carreira não podem ocupar especificamente os servidores do Ministério Público, promotoria, agentes de promotoria, oficiais de promotoria, não podem exercer advocacia. É um serviço incompatível. E aí, é cancelamento ou licença? Cancelamento. Tá? Cancelamento. Tá? Depende. Aí, mas eu sou só seletista. 1 ano mais 2. Aí você pode pedir licença por 2 anos, porque não é servidor. Tá? É um cargo transitório ali. Entende? Também são incompatíveis os membros de tribunais e conselhos, tais como os conselheiros e auditores. Igualmente são incompatíveis os membros do juizados especiais executados. Porém, excetuados juízes leigos, né, que nós já comentamos, conforme manifestação do Conselho Federal da OAB, nesse sentido, os conciliadores e árbitros podem sim exercer a advocacia, desde que não haja, em qualquer caso, evidentemente, remuneração. Tá? Nessa senda, o novo CPC, Código de Processo Civil, no artigo 127, Código de Processo Civil, artigo 127, tá? 167, melhor dizendo, deixa eu corrigir, 167, aqui,
167. O artigo 167, parágrafo 5º, vai dizer o quê? Previu que os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízes, nos juízos em que desempenhem suas funções. Assim, a restrição para o exercício da advocacia alcançará apenas os juízos que atuem, né? Melhor dizendo. Quanto ao juiz de paz, por exemplo, cuja atuação e a celebração matrimonial também são incompatíveis, não podendo, pois, exercer a advocacia, nem mesmo em causa própria, tá? Então, é importante visitar a DI 127, os artigos 119, 120 da Constituição, súmula 2, regimento da OAB, artigo 8º, e, claro, o CPC, artigo 127, tá certo? Então, se você exerce uma função de julgamento, não pode, assim, é incompatível com o exercício da advocacia. Aí é caso de cancelamento, tá? Cancelamento depois de 3 anos, claro, evidentemente, é que após a aposentadoria, né, você pode voltar às atividades como advogado. Artigo 28, inciso 3º. Artigo 28, inciso 3º. Com relação à incompatibilidade, tá? A incompatibilidade. Bem, desse modo, no inciso 3º, diz o seguinte: ser ocupante de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Este inciso se refere às pessoas que possuem poder de decisão, de forma a influenciar outras pessoas. De forma a influenciar outras pessoas. É por isso que se refere a diretores. E aí, claro, evidentemente, você exerce um poder, né, não se estendendo a todos os servidores, que estarão apenas impedidos. Não há uma incompatibilidade, é um impedimento de fundações e empresas controladas ou concessionárias de serviço público, ou ainda órgão da própria administração pública. Nesse sentido, parágrafo 2º do artigo 28 prevê o seguinte: parágrafo 2º, artigo 28. Não se inclui nas hipóteses do inciso 3º os que não detêm poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, o juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério público, tá? Aí, claro, é um impedimento, não é uma incompatibilidade, tá? Não é uma compatibilidade, é algo parcial, né? Impedimento, tá? Então, os ocupantes, né? Registre-se que os ocupantes, que a simples denominação de diretor já é um cargo de poder. Então, você não pode ali exercer a advocacia, é incompatível com o exercício da advocacia. É indispensável que se analise se a pessoa exerce, de fato, cargo ou função de comando, capaz de exercer um poder de decisão relevante sobre interesses de terceiros, conforme, é claro, o parágrafo 2º que acabamos de mencionar. Assim, ficam excluídos da incompatibilidade ora estudada, no caso de cargo de comando, os que não tenham poder de decisão relevante sobre terceiros. O juízo do conselho competente da OAB, tá? A juízo do conselho competente da OAB. E, claro, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério público, jurídico, melhor dizendo. Nesse último, o magistério jurídico, estamos falando dos diretores e coordenadores de faculdades públicas de direito, né? Apenas os de direito, né? Tem aí um caso de impedimento, não de incompatibilidade. Deve-se falar ainda que os ocupantes de cargos ou funções de direção em pessoa jurídica de direito privado também devem ser alcançados pela incompatibilidade, desde que ligados de alguma forma ao poder público,
É exatamente o caso de empresas concessionárias de serviços públicos. Fornecimento de energia, por exemplo, de energia, de transportes, não pode sim exercer a advocacia, tá? Então, se eu tenho relação de poder, né, causa influência de terceiros, isso pode causar conflito de interesse, pode causar, é claro, uma questão de influência indevida para o exercício da advocacia, ou até mesmo de captação, né, de clientela, enfim, tá? Isso não pode acontecer. É incompatível, certo? Incompatível. Agora, se você não desempenha uma função de poder, claro, vai ficar a critério do conselho, né, se é um impedimento ou uma incompatibilidade. Inciso 4º, ser ocupante de cargos ou funções vinculadas, direto ou indiretamente, a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notoriais e de registros. Notoriais e de registros. Bem, são incompatíveis, né, aqueles que ocupam cargos ligados ao judiciário, além de seus próprios membros, como assessores de magistrados, por exemplo. Né? Também estão exercendo atividades incompatíveis com a advocacia. Novamente, atente-se para uma regulação específica, trazida pelo artigo 25 do Código de Ética, do Estatuto, melhor dizendo. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia e o da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, tá? Ainda que em comissão. São incompatíveis os cargos vinculados direto ou indiretamente ao poder judiciário. Estamos aqui tratando não dos magistrados, alcançados pela incompatibilidade no inciso 2º, como nós já falamos, mas de pessoas que ocupam cargos e funções vinculadas ao judiciário, tais como oficiais de justiça, escriventes, técnicos judiciários, analistas, assessores jurídicos de magistrados, desembargadores ou ministros. Também são incompatíveis todos aqueles que trabalham em serviços notariais e de registro, alcançados não apenas seus titulares, mas também seus empregados, tá? Seus empregados. E, claro, artigo 25 vai falar sobre isso, tá certo? Então, concursado, você fez o concurso. Eu vou poder advogar. Eu sou analista, eu vou poder advogar. Não, não vai poder advogar. Eu sou um assessor, é um trabalho ali provisório. Eu vou poder advogar? Não. É incompatível ao exercício da advocacia. Inciso 5º. Ser ocupante de cargos ou funções vinculadas direto ou indiretamente à atividade o quê? Policial. Atividade policial de qualquer natureza. Tá? De qualquer natureza. Todos aqueles que prestam serviços militares, né? Que prestam serviços policiais, como bombeiros, militares e outros, bem como cargos vinculados a estes, como peritos criminais, estão incompatíveis, tá? Estão incompatíveis. Ser militar de qualquer natureza na ativa, também é incompatível. Quem ocupar qualquer cargo de militar, na Marinha, Exército, Aeronáutica, exerce atividade incompatível com a advocacia. Vale lembrar que os ex-militares, os chamados militares reformados, isso não se aplica, porque já estão afastados, né? Já estão afastados do serviço militar. Desse modo, frise-se que a experiência de qualquer natureza, a expressão de qualquer natureza, faz que, por exemplo, os peritos criminais, os médicos legistas, sejam também abarcados pela incompatibilidade em estudo, né? Ou seja, em atividade relacionada à atividade policial. Ou seja, qualquer natureza, os médicos também se incluem, tá? Policiais rodoviários, policiais federais, são também incompatíveis. Por exemplo, os agentes fiscais de vigilância sanitária, tá? Pela incompatibilidade em estudo, bem como aqueles que exercem poder de polícia, como os agentes da vigilância sanitária, tá? De vigilância sanitária. Militares na ativa, como nós falamos, o inciso 6º, tá? Inciso 6º. O inciso 6º é incompatível, os ocupantes das Forças Armadas também. Assim,
A contrário senso, ex-militares, obviamente, podem advogar, visto que cessada a incompatibilidade. Eu me aposentei. Posso advogar? Pode, claro. Não tem problema você advogar. Tranquilo, tá? Então, atividades, né? Inciso sexto, né, sétimo, aliás, né? Inciso sexto é sobre os militares ainda na ativa. Ser ocupantes e competências para fiscais, né? Para fiscais, atividades tributárias, né? Atividades tributárias, que é a incompatibilidade, tá? Incompatibilidade com relação às atividades fiscais. Bem, ser ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras e, inclusive, privadas, tá? Instituições financeiras, inclusive, privadas. Novamente, essa questão do poder. Cargos de poder de decisão, diretores e gerentes, é que recai a incompatibilidade da atividade, justamente por conta de sua relevância e poder de influenciar no aspecto financeiro a vida das pessoas. De maneira geral, ocupantes de cargos ou funções da atuação relevante em matéria fiscal tributária são considerados incompatíveis com a advocacia. Frise-se, porém, que apenas as atividades para lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e contribuições para fiscais são abrangidas pela incompatibilidade em comento. Logo, nem todos os servidores do fisco estarão abrangidos pela proibição plena da advocacia, como, por exemplo, pessoas incompatíveis. Temos auditores fiscais da Receita Federal, é evidente, né? Fiscais de renda dos estados e municípios, agentes tributários, fiscais do INSS. São incompatíveis, né? São, como, por exemplo, de pessoas incompatíveis, temos estas que acabamos de mencionar. Correto? Compreenderam? Então, se eu exerço algum cargo de direção, gerência, também, seja de empresa pública ou privada, não posso advogar. O já referido artigo 28 ainda estabelece no parágrafo 1º a incompatibilidade continua existindo, ainda que aquele que ocupa um dos cargos mencionados acima, que acabamos de mencionar, porém, de exercê-lo temporariamente. É preciso um caráter definitivo, ou seja, a incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente, tá bom? Mesmo se ele não exerce temporariamente o cargo ou não pode advogar, tá? Justamente por impactar e influenciar o financeiro das pessoas, tá bom? Bem, nós temos aqui também um inciso oitavo, que ele vai falar inculpabilidade é temporária ou permanente. Isso aqui é uma questão que depois vamos comentar. O inciso oitavo vai falar sobre os ocupantes de funções de direção e gerência, né, em instituições financeiras, como acabamos de observar, né? Como acabamos de observar. Inciso 7º, aqui é o inciso 7º e aqui é o 8º. Foi mal, eu me equivoquei aqui na hora de escrever. Tá bom? Inciso 7º e inciso 8º são esses aqui. Tá bom? 7º, inciso 8º. Com isso, nós terminamos o artigo 28, tá? 28. Agora, lembrando, né? Como nós acabamos de mencionar, a questão da incompatibilidade, no parágrafo 1º, vai falar sobre a permanência dessa incompatibilidade. Prazo de duração das incompatibilidades e consequências. Qual o prazo disso? Nos termos do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 28, a incompatibilidade permanece, mesmo que o cargo do ocupante ou função deixe de exercê-lo temporariamente. A única solução será a completa desincompatibilização, que somente ocorrerá com a efetiva saída. Por exemplo, a pessoa
pediu licença ali para, enfim, férias, né? 3 meses de férias. Tá? Férias acumuladas e pediu 3 meses. Vai se afastar do trabalho. Ela pode advogar nesse período? Não. Ela não pode advogar, tá? A única solução será a completa desincompatibilização, que somente ocorrerá com a efetiva saída da pessoa. Então, é preciso ela sair definitivamente, se desvincular da função caracterizadores, né, de incompatibilidade, da incompatibilidade. A guisa de exemplo, por exemplo, um delegado de polícia, por exercer atividade policial, é considerado o quê? Incompatível, segundo o artigo 28, inciso, vamos lá, inciso 5º, isso mesmo. Somente deixará de exercê-lo caso se exonere ou se aposente. Porém, se estiver em gozo de licença, ainda que não remunerada, de sua atividade, ainda assim será considerado incompatível. Serão nulos todos os atos praticados, tá? Serão nulos todos os atos praticados durante essa licença, por exemplo, mesmo que sendo remunerado. Ah, não, eu vou ganhar algum, eu não estou ganhando do Estado, do município, aliás, do Estado ou da Federação, e não estou ganhando, então eu irei, da União, então eu irei exercer aqui a atividade de advocacia. Não, não posso exercer, de forma alguma. Só se eu me desvincular totalmente, se eu for exonerado, se eu me aposentar, aí sim. Inculpabilidade é temporária ou permanente. Se a incompatibilidade for temporária, então estamos diante de um caso de licenciamento. A incompatibilidade é temporária? É. Então, por exemplo, prefeitos, vereadores, é licenciado. Se a incompatibilidade for de caráter permanente, então eu devo o quê? Pedir o cancelamento, no caso de delegados, por exemplo. No artigo 12, temos licencia-se o profissional o quê? O que é licença? Licença, no inciso 2º, temos passar a exercer, tenho dizendo o seguinte, passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Tá? Agora, em relação à incompatibilidade permanente, temos aí o artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional. Então, licença é apenas um período, você está licenciado das atividades, né? Você está licenciado. No caso de delegado, você vai ser afastado, mas mesmo assim continua a incompatibilidade, tá? Continua a incompatibilidade. Incompatibilidade permanente exige o cancelamento da inscrição. Passar a exercer em caráter definitivo, inciso 4º, caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia. Parágrafo 1º. Ocorrendo as hipóteses 2ª, 3ª e 4ª, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude da comunicação por qualquer pessoa. E todos os casos que, se porventura, essa pessoa, esse indivíduo, esse advogado que está com sua carteira cancelada devido à incompatibilidade, todo caso que ele pegar, por mais que ele esteja ali licenciado do trabalho como advogado, como acabamos de mencionar, serão nulos, tá? Serão nulos. Vamos aqui a uma questão para encerrarmos essa aula. Carlos integrou a chapa de candidato ao Conselho Seccional, que obteve a maioria dos votos válidos e tomou posse em 1º de janeiro do ano seguinte, ao de sua eleição, um ano após o início do mandato. Carlos passou a ocupar um cargo de direção do Conselho de Administração de uma empresa controlada pela administração pública, sediada em outro estado da federação. Nesse caso, de acordo com o estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Não se extingue o mandato de Carlos, pois a ocupação de cargo de direção em empresa controlada pela administração pública, pelo Estado, pela Federação, é incompatível, não se configura incompatibilidade, enseja em cancelamento, extingue-se automaticamente o mandato de Carlos, pois a ocupação de cargo de direção na empresa controlada pela administração pública, em qualquer circunstância, configura incompatibilidade, a ensejar o cancelamento da inscrição. Veja bem, conselho de administração de uma empresa, no estado, de outro estado controlada pela administração pública, sediada em outro estado, não é do mesmo estado, em outro estado. E aí? É cancelamento? Isso mesmo. Automaticamente, extingue-se automaticamente o mandato de Carlos, pois a ocupação de cargo de direção em empresa controlada pela administração pública, em qualquer circunstância,
configura incompatibilidade. Ou seja, vai fazer ali, exercer um cargo de poder, né? Claro, aí são as outras alternativas que você pode analisar e ver, evidentemente, não exige a votação, por exemplo, essa aqui, mediante deliberação de 2 terços de membros, não tem nada a ver. Não se extingue mandato de cargos, pois a ocupação de direção de empresa controlada pela administração pública não configura incompatibilidade? Claro que configura incompatibilidade. Então, não enseja, sim, a incompatibilidade desse cargo. Outra questão? Vamos lá. Abelado é magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça. Isso é muito tranquilo. Tribunal de Justiça do Estado K. E requer licença para o tratamento de questões particulares, pelo prazo de 3 anos. Pelo prazo de 3 anos. O que foi deferido. Como antes de assumir o referido cargo era advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, requer o reingresso, comprovando o afastamento das funções judiciais, judicantes, né? Judicantes nos termos da advocacia. Assinale a alternativa correta. E aí? A incompatibilidade com a advocacia persiste mesmo após a aposentadoria? Mesmo após a aposentadoria? O afastamento temporário do cargo gera incompatibilidade permanente e inscrição provisória? Inscrição provisória? É isso? A incompatibilidade permanece mesmo que ocorra afastamento temporário do cargo. Permanece a incompatibilidade? Mesmo que haja o afastamento temporário do cargo? O afastamento do cargo compatível permite a inscrição após um período de 3 anos? E aí, qual é? Tempo no relógio. Quanto eu tomo água aqui? E aí, pessoal, qual é a alternativa? Isso mesmo, permanece, né? Após mesmo um afastamento temporário. A não ser se tivesse aqui exonerado, aí sim. Exonerado após 3 anos de molho, de quarentena, aí ele poderia atuar, tá? Como advogado. Ok, pessoal, próxima aula vamos falar sobre os impedimentos, tá bom? Impedimentos. Tá certo? Então, próxima aula vamos falar sobre os impedimentos, artigo 29, 30 do Estatuto. Forte abraço e até a próxima.